Programa Pet News. Patrocínio. Apoio. Olá, sejam bem-vindos ao Pet News, um programa feito especialmente para você que ama os animais. E nosso programa está repleto de novidades. Vamos falar sobre esse novo ramo da fotografia com pets, sobre nutrição de roedores e vamos conhecer um lindo viveiro de aves silvestres. E você é o nosso convidado especial. Quero que você participe conosco através das nossas redes sociais, enviando as suas dúvidas e sugestões. Para começar o nosso programa, vamos lá conhecer esse lindo trabalho da fotógrafa Tatiana. Olá, Tatiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer receber você aqui. Olá, Daiane, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Vamos começar falando desse lindo trabalho que você faz. Qual a diferença de um fotógrafo de pets para os outros fotógrafos? A diferença é que o fotógrafo pet, além dele precisar estudar toda a questão de iluminação, configuração de câmera, igual um fotógrafo normal, a gente precisa também pesquisar a questão do comportamento animal. Nós precisamos entender que quem dita a regra do ensaio é o pet. Então, é o momento certo de parar, o momento de deixar o animal confortável, essa é a principal diferença. Tá com ele, o bem-estar dele vai fazer toda a diferença. Isso, sempre preocupando no bem-estar do pet. E o animalzinho precisa ser adestrado para participar? Porque eu tô Não. vendo que o seu ele fica quietinho, mas nem todos os animais são assim, né, E ele Tati? não é adestrado, mas os animais não precisam ser adestrados. Nós temos algumas técnicas que podemos usar para poder chamar a atenção do pet, que já é o suficiente para poder participar do ensaio fotográfico. Então a gente sempre conversa com o tutor para poder identificar o que atrai mais o pet, uma bolinha, um petisco, qual que vai ser o tipo de atração traz para poder ajudar. E também tem algumas técnicas, igual passear com o pet 1 hora antes, para deixar o pet um pouco mais relaxado. Gastar energia antes. Isso, que daí já facilita e não precisa do pet estar adestrado para poder participar dos ensaios. E como que você faz para deixar o animal assim paradinho durante o ensaio? A gente usa essas técnicas com petisco, com bolinha. A guia sempre é muito importante para poder participar dos ensaios. Sempre tem que estar com a guia. Sempre tem que estar com a guia por questão de segurança e por questão de controle do pet mesmo. Com a guia a gente consegue controlar ele, deixar ele mais sentado, pedir para deitar também fica mais fácil. Então acaba que a gente consegue ter essas técnicas para poder fazer o animal reagir conforme a gente quer no ensaio. Tatiana, e o tutor não precisa se preocupar do animalzinho vir com a guia, não é mesmo? Você tem uma técnica. Isso, tem uma técnica, o tutor não precisa se preocupar com a questão estética, porque a gente remove a guia na edição. Então as fotos elas não aparecem a guia e a guia ela é um fator importantíssimo para a segurança do pet. E quais requisitos para o animalzinho poder participar de um ensaio? Os animais eles precisam ter acima de 4 meses pela questão de estar com o quadro completo de vacinas. Então filhotinho? Filhotinho só em casa. Então os ensaios externos eles não podem participar apenas do ambiente doméstico. Sim. E estando com o quadro completo de vacina, o animal não precisa ser adestrado, mas ele precisa ser dócil. Então se for um animal que ele apresenta algum estágio ali de agressivo, a gente não pode fazer o ensaio. E o tutor ele também pode participar do ensaio, se ele quiser? Pode sim. A gente faz as fotos dos pets com o tutor, com a família, com as crianças e sempre fica muito bonito. E normalmente você indica algum local para estar fazendo essas fotos com o pet? Eu particularmente gosto muito do ambiente externo, pela coisa do verde ali, o ambiente, né? Você acha que fica mais bonito que fazer no estúdio? Isso, e aí eu sempre indico parques, praças, lugares que são mais verde. Abertos, isso, com área verde, árvores. Eu vi um ensaio seu que você fez num trilho de trem, não foi? Isso. Ficou lindo, maravilhoso. Fica Realmente muito as fotos são bem diferentes. E tem um horário ideal para tirar essas fotos? A pessoa pode ir qualquer horário ou o sol vai influenciar?
Não, a questão da iluminação é um fator muito importante para as fotos, para evitar sombras em lugares que a gente não deseja. Então, o ideal é a gente estar fazendo os ensaios externos sempre após as 4 horas da tarde, que o sol está um pouquinho mais baixo e mantém a iluminação mais legal para as fotos. E de manhã, no período, quem quiser fazer de manhã? De manhãzinha precisa ser antes das 8 da manhã. Antes de que tá aquele sol forte. Isso, antes do sol ficar mais alto. E o que você não tolera nos seus ensaios, Tatiana? Em hipótese nenhuma, eu aceito agressão ao pet nos meus ensaios. Nem que seja aquela agressão que o pessoal fala que é para educar, que é para poder controlar o pet. Então, se a gente estiver em um ensaio e por algum motivo... O animalzinho não ficar quieto. O animal não ficar quieto e o tutor agredir o animal, a gente para o ensaio na hora e a gente desmarca e não tem ensaio. Tá certinho. E você trabalha com todas as espécies ou é só com cãozinho e gato? Eu trabalho mais com cão e gato. Você não tem coragem de tirar uma foto de uma serpente? Não, eu acho que é muito específico. De repente também não tenho muita familiaridade com esses tipos de espécies. Então hoje você trabalha mais com cãozinho e gato? Isso, mas inclusive o pessoal acha que é só gato, só cachorro. E gato também pode participar dos ensaios. Eu já fiz algumas fotos de ensaios de gato e fica super fofo, super legal. Tatiane, você trabalha com quadros, com books? Sim, após o ensaio, após o cliente escolher as fotos que ele mais gostou, a gente pode fazer tanto book quanto quadro, o que o cliente preferir. Tatiana, eu queria te agradecer pela sua participação. Eu que Seu agradeço. trabalho é muito lindo, eu já conheço. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai amar fazer um ensaio com você. Muito obrigada. Obrigada. E no próximo bloco vamos falar sobre nutrição de roedores com a veterinária a doutora Ana Carolina. Espero por vocês, voltamos já já. O nosso objetivo é acolher as pessoas, os seus pets, de maneira para proporcionar a eles uma experiência única. Este é o Ecos Pet Park. Sejam bem-vindos. Olá, seja bem-vindo! Nós aqui da Brumax, a vida inteira falamos que fazer limpeza, você bem sabe que é muito importante, fundamental, principalmente agora na pandemia e pós-pandemia, que é o que nós estamos passando. Mas para isso, você não precisa se matar, ter dor nas costas, no joelho, no ombro. Aqui na Brumax você tem soluções eficientes e para que você não sofra. Vocês nunca me viram desse jeito, tão agasalhado. Ou seja, o frio chegou e vai permanecer. Fazer a limpeza agora é muito mais difícil, concorda? Colocar a mão na água, ficar agachando e levantando. Aqui você tem acessórios. Você tem mop spray, mop espremedor, mop pó. Aqui você faz limpeza de verdade. Sem no final do dia estar com dor nas costas, na coluna, no ombro, no joelho. Quer fazer limpeza eficiente, sem sofrer e economizando de verdade? Só pode ser aqui na Brumax. Você está assistindo o programa Pet News. Se tem um animalzinho que tem ganhado cada vez mais o carinho das pessoas e principalmente das crianças,
são os roedores, assim como os hamster e os coelhinhos. E por isso tem surgido várias dúvidas nos tutores sobre o que pode ou não oferecer a esses animaizinhos. Por isso convidamos hoje a doutora Ana Carolina, que é médica veterinária especialista em silvestres, para falar um pouquinho sobre esses animais. Doutora Ana Carolina, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais desses bichinhos. Muito lindos, né, doutora Ana Carolina? Vamos começar falando sobre a ração. Eu posso oferecer somente ração para os roedores? Então, geralmente, quando a gente compra esses animais, tem essa ideia errônea de só dar ração, tá? E, infelizmente, esses animais precisam de uma alimentação adequada, tá? Que consiste em ração, vegetais, feno, tudo para poder estar acrescentando nutrientes e ajudar também na dentição desse coelho. Então não é só comprar um hamster e colocar ração, ele precisa ter uma alimentação extra. Isso, precisamos estar adicionando legumes, folhas, feno. E, por exemplo, para o hamster, o que eu posso estar adicionando de comida natural para ele? Então, o hamster tem a raçãozinha dele própria e, além disso, a gente coloca alguns vegetais duros para ajudar no desgaste dos incisivos, né? Legumes, alguns tipos de verdura, por exemplo, o cabinho da couve, eles gostam bastante, brócolis, couve-flor, algumas frutas como morango, de preferência orgânico, para não ter agrotóxico. E quando eu for comprar a raçãozinha dele, tem alguma característica que eu possa observar na ração para escolher a melhor? Hoje em dia a gente tem um leque bem grande de rações específicas para esses animais. Sim. Então, assim, por exemplo, a gente tem própria para hamster, própria para coelho, própria para porquinho da Índia. Então, hoje em dia a gente tem essa facilidade. Doutora Ana Carolina, tem algum alimento que é proibido tanto para o hamster quanto para o coelhinho, que às vezes o pessoal de casa acha, não, eu posso oferecer o que eu quiser, algum que é proibido para eles? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Roedor rói, né? Então, às vezes, eles podem comer algo que não deve, às vezes fica solto em casa, come alguma planta tóxica, né? E também essas guloseimas, geralmente pão, bolacha, biscoito, arroz, isso aí não é indicado. Criança às vezes está com chocolatinho e quer agradar o bichinho, exatamente, não pode. Exatamente, isso aí não pode ser oferecido. E qual a melhor forma de oferecer a água? Porque, por exemplo, esse hamster já veio com esse potinho de água. Quantas vezes por dia tem que trocar essa água, por exemplo? Então, com esse tempo nosso, eu recomendo umas 2, 3 vezes estar trocando essa água, deixar por bem dia. Fresquinha. Isso. E cada espécie animal vai ter um bebedouro diferente. E esses animaizinhos, tanto o coelhinho quanto o hamster, eles podem tomar sol? Devem, para fixar a vitamina D, tá? Então é interessante. E qual horário e quanto tempo, doutora? Então, geralmente igual bebê humano, né? Das 8 às 9, 10 horas no máximo e depois das 4 horas. E quais doenças mais comuns nessas espécies? Olha, a gente tem uma grande... Um leque grande de espécies de roedores, né? Então a gente tem os coelhinhos, né? Que é incluído na espécie de lagomorphos, por causa da dentição dele que é diferente. A gente tem também gerbil, diversos tipos de hamster, russo, o sírio, a gente tem os porquinhos da Índia, a gente temos as chinchilas, então a gente tem bastante espécie. Então, conforme a espécie, vai apresentar uma doença diferenciada. E quais sintomas, por exemplo, que um hamster vai apresentar se ele estiver doente? Então, geralmente esses animais, né, eles são presos na natureza, então eles não demonstram sintoma, por isso que a gente fala que é muito importante o proprietário estar trazendo a cada 6 meses, 1 ano no veterinário. Fazer um check-up. Isso, um check-up, porque a gente tem aquele olhar clínico que às vezes o proprietário não vê. E esses animaizinhos, eles dão muito problemas nos dentes? Problema dentário é 70% da casuística nossa na área veterinária desses animais. Então, esse problema dentário geralmente é a respeito de manejo errado, alimentação errada, não dar alimentos para favorecer
ao desgaste dentário, então esses animais têm muito problema com dentição. Doutora Ana Carolina, qual a quantidade ideal de oferecer a ração para esses animais? Porque, por exemplo, essa aqui, eu comprei ela no shopping, ela vem com esse potinho. Sim. Então a gente imagina que é só você vir, encher o potinho uma vez por dia que tá tudo bem. Só que não. E não, né? Assim, a gente costuma seguir a especificação de cada ração. Porque cada tipo de ração vai ter um tanto de fibra, de carboidrato, de energia, né, de vitaminas. Então, para balancear aquele tipo de ração, eles põem uma quantidade. Geralmente é 40 gramas por dia. E se o tutor oferecer muita ração, também pode fazer mal? Pode sim, leva à obesidade. Igual o ser humano que come demais, fica gordinho, os bichinhos também comendo demais ficam gordinhos também. E, doutora Ana Carolina, você pode falar um pouquinho da dentição desses animais? Claro. Então, assim, depende da espécie, eles vão ter um tipo de dentição, tá? Mas assim como o ser humano, esses animais têm os incisivos, que são os dentinhos da frente, tem os premolares e os molares, tá? Tem alguns dentes em algumas espécies que tem um crescimento contínuo, como por exemplo o coelho, a chinchila, o porquinho da Índia, e outros que somente, por exemplo, os incisivos, que são os dentinhos da frente, como o hamster. Doutora Ana Carolina, esses animaizinhos dão muito problema na dentição, né? Você pode Isso. explicar um pouquinho pra gente como funciona o tratamento? Claro, então por isso que a gente tem equipamentos próprios, tá? Para tratar esses animais. Aqui é uma mesinha cirúrgica, da qual a gente coloca o animalzinho, né? Já previamente anestesiado. Sim. Aqui tem esses 2 pininhos, onde que a gente vai encaixar a boquinha deles, tá? Pra gente conseguir levantar e a arcada dentária e conseguir ver todos os dentinhos para fazer o tratamento. Além disso, a gente tem também outros instrumentos que a gente utiliza, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ele é um abridor de bochecha, tá? Porque além da boquinha estar aberta, tem a bochechinha que atrapalha da gente ver. Então, a gente vai fazer a abertura com esses equipamentos próprios. Os equipamentos próprios. Isso, né? que aí tem para diferentes espécies, tem pro porquinho da Índia, pro chinchila, pro coelho, isso, cada espécie tem um. Temos também as pinças para fazer extração dentária, que às vezes, infelizmente, a gente tem que estar retirando algum dentinho que tá com problema, né? Tem as pinças, a alavanca para poder estar mexendo nessa gengiva, tirando toda essa parte de ligamento para poder fazer a retirada dos dentes. Então, o profissional que for trabalhar, né, com esses animais, ele tem que ter um equipamento próprio, porque não é igual um cão e um gato. Então não é tão simples assim ter um animalzinho, um roedor em casa, né, doutora? Tem que levar no veterinário, tem alimentação correta. Isso, por isso que a gente indica sempre tá levando num veterinário especialista nesses animais. Então procurar saber desse profissional que vai atender esse animal, se ele tem residência, pra ele ter até os equipamentos próprios. Com certeza. Sim. Né? Doutora Ana Carolina, queria te agradecer pela sua participação, muito obrigada. Todas essas informações que você compartilhou conosco são muito valiosas. Eu que agradeço a oportunidade, precisando da gente, da nossa equipe, para poder estar orientando mais a população, a gente está à disposição. Eu que agradeço. Obrigada. E no próximo bloco vamos conhecer um viveiro de aves exóticas com a doutora Ana Carolina. Voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Já já voltamos com o programa Pet News. Fazer limpeza é barato? Não é. É gostoso? Menos ainda. As pessoas gostam? De jeito nenhum. Por quê? Porque usa muito produto errado. Mas aqui na Brumax isso não acontece não. Olha aqui um exemplo. O único produto, por exemplo, o limpador porcelanato. Você limpa vários tipos de piso, além do porcelanato. Parede, fogão, ou seja, um produto que te facilita muito o dia a dia. Mas para fazer uma limpeza de verdade, você precisa de 3 coisas. Pessoa certa, sabendo utilizar o produto. Produto certo para o local certo. Aqui na Brumax você tem essa orientação. E principalmente o acessório. E aqui o que mais nós temos aqui é acessório. Para todos os tipos de sujidade. Para limpeza de vidro, varrer piso, limpeza. Por exemplo, mop pó, extensor para vidro.
Suporte LT, esse é um produto que nós chamamos de uma enceradeira manual. O que uma enceradeira faz, um suporte desse faz com muito mais fácil e gastando muito menos. E a limpeza fica eficaz de verdade. Isso acontece aqui na Brumax. Você está assistindo o programa Pet News. Olá, estamos de volta aqui neste lindo criatório de aves exóticas com a doutora Ana Carolina. Doutora Ana Carolina, quais os tipos de aves que tem aqui? Então, nesse criatório, né, que a nossa clínica faz assessoria, que chama Criatório Vó Baiana, a gente tem várias espécies de animais exóticos, tá? De aves exóticas. A gente tem papagaio do Congo, temos papagaio ecletos, temos ringneck, temos roselas, calopsitas, agapornis e lores, tá? E bastante espécie de ringneck. Sim, e o que é necessário para ter uma ave dessa em casa? Então, é necessário procurar um criador, tá? Criador e um criatório legalizado, né? Para você ter a certeza que esse animal vai vir com saúde, que tem todos os cuidados e também perante a legislação brasileira. Sim, porque é crime, né? Isso, é crime, tá? Se você não tá comprando num criador legalizado. E qual o tipo de alimentação dessas aves? Então, são vários tipos de aves, então cada uma delas tem uma alimentação específica, tá? Mas basicamente elas recebem ração própria para a espécie, né? Além disso, fruta, verdura, legume, farinhada, alguns suplementos, né? Dependendo da época que a ave está. Se ela está em época reprodutiva, se ela está em época de muda de penas. Elas também comem ração? Comem ração. Cada espécie tem uma ração apropriada. Específica. Isso. E quais os cuidados que um tutor vai ter em casa ao adquirir uma ave dessa? O principal, eu sempre falo que é consultar um veterinário especializado. Sim. Porque com ele, você vai conseguir saber toda a parte de manejo, nutrição, fazer um check-up da sua ave e ter também informações adequadas, né? Sim. E quanto tempo, em média, vivem essas aves? Então, temos aves aqui de várias durabilidades de vida, tá? Temos desde um papagaio do Congo de 50 a 80 anos. Olha, vive bastante. Vive bastante. Mais que a gente. Com certeza. E temos calopsita, que a média de vida é 16, 20 anos. Então depende da espécie. É bom, né? Porque muitas vezes a gente adquire um animalzinho e morre cedo e essas aves vivem bastante. Vivem bastante, dependendo do cuidado do tutor, né, do proprietário, elas vivem bastante. E quais as doenças mais comuns nessas espécies? As mais recorrentes na clínica são problema de bico, né? Porque o bicho não come alimentação adequada. Também é recorrente problema de fígado. Aqueles animais, aquelas aves que só comem semente. São, assim, doenças que a gente, né, tem mais... Muitas vezes relacionada à má alimentação. Muitas vezes. Por isso que eu falo que é importante o proprietário seguir o que o criador fala e o veterinário também, para ter a ave por muito, muito tempo. Para durar bastante. Isso. Em relação ao registro, o próprio vendedor vai fornecer? Isso, ele vai emitir, né, a nota fiscal e isso aí o proprietário tem a segurança de poder se locomover em qualquer lugar, né? Poder tá viajando com o animal, podendo ter tranquilidade. Se alguém vê uma espécie dessa na natureza e quiser adquirir, é crime, né, doutora? Isso. Tem que ser comprado diretamente. Essas aqui a gente não vai achar muito, porque elas são de outros países, né? Por isso que é um animal exótico, né? Então temos aqui da Austrália, né, da África, várias regiões, tá? Mas realmente, retirar o animal da natureza é crime. Sim. E cabe penalidades. E tem contraindicação? Alguma pessoa que não pode adquirir esses animais? Então, é bom, antes de comprar o animal, o proprietário ter noção do que o animal come. Por exemplo, os lores, né? Os lores, eles comem papa, né? Porque na natureza eles retiram néctar das flores. Então, é uma alimentação mais líquida. Então, com isso, ele vai ter umas fezes mais líquidas, né? Que não são diarreia. Diferente, por exemplo, dos papagaios, que as fezes já são mais densas. Então, o proprietário tem que ficar ligado nisso.
Doutora Ana Carolina, a pessoa também pode adquirir essas aves de acordo com a região que ela mora? Tipo assim, uma pessoa que mora numa região mais quente, ela pode adquirir uma espécie, a pessoa mora lá no sul, na região mais fria, e vocês indicam outra espécie? Então, geralmente, elas têm uma temperatura mais indicada, mas essas aves, como a gente tem aqui no criatório, basicamente é uma temperatura ambiente, tem que ter uma umidade adequada também, somente água fresca, né? Porque a nossa cidade, região aqui de Minas, ele faz muito calor, então tem que estar trocando direto essa água. Mas diferença assim, igual um cão, um gato, mais peludo ou menos peludo por causa da região quente, a gente não tem muita diferença não. Uma ave muito comum aqui na região é a calopsita. É, cada vez mais. Vemos bastante e uma coisa que acontece muito é elas voarem e fugirem. O que o proprietário precisa fazer para isso não acontecer? Isso é importante dizer, porque essas aves fogem e elas não sabem viver na natureza. Elas são criadas desde pequenininha no criador, né? Depois com a pessoa, então ela não sabe caçar, não sabe buscar alimento. Então é indicado estar fazendo o corte das penas das aves. Então quando essa ave foge, normalmente é porque as asas estão, né, com as penas grandes, né? Então sempre é importante o proprietário levar no veterinário para fazer o corte adequado. De quanto em quanto tempo? Geralmente de 4 a 6 meses, se o animal não estiver recebendo nenhuma suplementação. Mesmo o animal estando saudável, de 4 a 6 meses é bom sempre levar. Isso. Porque muitas vezes eles não demonstram, né, doutora? A ave também é uma presa na natureza, né, essas aves pets, né? Então, geralmente elas não demonstram. Quando demonstram, elas estão bem doentes. Então, às vezes ela já está enferma e o proprietário não percebeu. Isso mesmo, tem que estar levando, pelo menos a cada 6 meses, um ano no proprietário está levando no veterinário. E aí, cuidando da alimentação, direitinho, ela vai viver bastante. Bastante, sim. Isso mesmo. Doutora Ana Carolina, eu queria te agradecer pela sua participação, por mostrar esse lugar lindo e maravilhoso e todas as suas dicas para o nosso público. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela participação. Vou conversar agora com o Glaucio, o proprietário do Vó Baiana Aves Exóticas. Tudo bem? Tudo bem. Como surgiu esse ambiente de aves exóticas? Então, a paixão pelas aves, ela já vem desde a infância, né? E com o passar do tempo, eu vim conhecer os exóticos, né? Que são de outros países. E me encantei por essa coloração, essa diversidade, né? E na pandemia a gente veio a perder alguns familiares e eu tive uma ideia de querer ter um ambiente familiar, em que eu trabalhasse com algo que fosse prazeroso. Então surgiu essa ideia de criar esse ambiente e adquirir essas aves exóticas, né? São todas de outros países. E estamos aqui nesse projeto lindo, né? Em homenagem à minha avó, que ela também amava muito as aves, né? E é isso. E tem quanto tempo esse projeto? Então, de forma profissional, tem um pouco mais de 1 ano. Mas a criação de aves, ela vem desde a minha infância. Mas de forma profissional, há um pouco mais de 1 ano. Sim, é muito lindo. Eu queria te parabenizar por esse criatório tão bonito de aves e agradecer a sua participação no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. E toda semana temos um encontro marcado aqui nesta emissora, com vários convidados especiais e cheinho de novidades para falar dessa área tão linda que é a área pet. Espero por vocês no nosso próximo programa. Até lá! Olá, eu sou o Alex Parente, presidente da ONG Ara, que atua há mais de 10 anos na defesa dos direitos dos animais. Há 4 meses nós estamos na Operação Búfalas de Brotas, onde mais de 1000 búfalas foram abandonadas por um fazendeiro. Entre elas, essas crianças que estão aqui comigo agora. Esse caso está sendo um divisor de águas no direito dos animais no Brasil. Pela primeira vez estamos vendo sendo feita justiça por animais considerados de produção. O fazendeiro está preso e nós estamos aqui cuidando desses animais graças à ajuda de todos. É hora de investir e a Brumax tem a oportunidade certa para você. Seja um micro franqueado Brumax. Um modelo único de negócio criado para você lucrar e conquistar a sua independência financeira. O tapete personalizado é um produto de excelente qualidade, com alta demanda no mercado e retorno financeiro imediato. Você não precisa ter um ponto comercial e nem estoque. Tenha seu próprio negócio, a sua independência financeira e lucre muito sendo um micro franqueado Brumax.
Programa Pet News. Patrocínio. Apoio